Um Sonho de Liberdade é um dos filmes mais queridos e bem avaliados da história do cinema. Há anos em que ele figura no topo, lá no IMDb, nos top 250 filmes já feitos, sempre com uma nota variante entre 9.3 e 9.4. Apesar disso, o filme foi um fracasso de bilheteria durante o seu lançamento e acabou não vencendo o Oscar, você sabia? Aqui vão muitas curiosidades sobre esse filme, que foi esnobado na época, mas que conseguiu dar a volta e se consagrou. O filme é baseado na novela curta Rita Hayworth and Shawshank Redemption, de 1982, de Stephen King, publicada na coletânea As Quatro Estações, que também originou os clássicos Conta Comigo e O Aprendiz. O diretor foi Frank Darabont, que já tinha feito o curta A Mulher na Sala, adaptação de Stephen King, e por isso impressionou o King. E então, Darabont dirigiu também Um Sonho de Liberdade e acabou expandindo, inclusive, elementos da história original. Como, por exemplo, Brooks, que no livro é só um personagem secundário, um bibliotecário idoso que é solto e morre de velhice meses depois, quase não tem história. Mas no filme, Darabont mostrou a dificuldade dele de se adaptar ao mundo de fora da prisão. O filme reforça a ideia de institucionalização, ou seja, quando a pessoa passa tanto tempo na prisão que não consegue mais se adaptar quando recebe a liberdade. E um detalhe curioso, esse conto do Stephen King tem muitas semelhanças com um outro conto, escrito por Tolstói, chamado Deus vê a verdade, mas espera. E os dois contos falam de homens que supostamente eram inocentes e foram incriminados injustamente. Coincidência? Vai saber. O roteiro foi escrito em 8 semanas, e o diretor Frank Darabont cortou Rita Hayworth do título, porque estava recebendo um monte de currículos de atrizes que achava que o filme seria uma cinebiografia da atriz Rita Hayworth, que era uma boa atriz, mas não tinha nada a ver. Mas para não dizer que ela não estava no filme, em uma cena os presos assistem a Guilda, de 1946, protagonizado por Rita Hayworth. Frank Darabont e Rob Reiner, para mim, foram os melhores diretores que adaptaram as obras de Stephen King para o cinema. E Rob Reiner, que dirigiu Conta Comigo, por exemplo, ofereceu cerca de 25 milhões de dólares pelo projeto de Um Sonho de Liberdade. Ele tinha uma ideia completamente diferente, queria trazer Tom Cruise como Andy, Harrison Ford como Red. Já pensou como isso seria? Eu acho que seria bom também, mas Tom Cruise recusou o convite quando soube que Rob Reiner, por algumas mudanças, não seria tão autônomo no projeto, e outro cogitado para o papel de Andy foi Brad Pitt, mas que acabou recusando por estar fazendo Thelma e Louise, outro bom filme dos anos 90, então acabou sendo uma dupla bem diferente, Tim Robbins e Morgan Freeman. E sobre o personagem Red, na história original do King, ele era escrito como um irlandês de meia-idade. Pensando nisso, realmente fazia sentido ter Harrison Ford nesse papel, como na ideia inicial de Rob Reiner. Aliás, tem um filme com esse contexto irlandês, com Harrison Ford e Brad Pitt, que eu gosto bastante, que se chama Inimigo Íntimo. Fica de recomendação também. Agora falando do Morgan Freeman, ele adorou saber que Um Sonho de Liberdade se tornaria um filme. E quando o roteiro chegou até ele, ele leu e depois ligou imediatamente para o agente e disse: "Olha, independente do papel, eu quero estar nesse filme." E além da atuação física de Morgan Freeman no filme, uma das coisas mais interessantes é a narração feita por ele. Eu gosto bastante de filmes com narração. Nesse filme isso é muito bem feito, e a inspiração veio de Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese, que utiliza o narrador para ilustrar a passagem do tempo. Frank Darabont tinha a fita VHS de Os Bons Companheiros e assistia de tempos em tempos. Morgan Freeman estava tão envolvido nesse projeto que até o filho dele participou. Aquela foto do policial Red, jovem, não é o Morgan Freeman, mas sim o filho dele, Alfonso Freeman, que participa do filme em uma ponta. Ele é aquele cara que chamava os novos presos de peixes frescos. Você lembra? Falando das filmagens, o filme se passa no Maine, mas foi filmado todo em Ohio, no Reformatório Estadual de Ohio. Um lugar que ia ser demolido, mas a produção conseguiu adiar tudo por um ano, e depois das filmagens quase tudo foi pro chão, menos o bloco de celas e o prédio administrativo.
Sobre uma parte nojenta do filme, lembra daquela cena do esgoto, quando Andy vai rastejando? Tim Robbins filmou em um riacho real cheio de esterco de vaca. Imagina o cheiro disso. A equipe represou a água, colocou produtos esterilizantes, mas Tim Robbins enfrentou o cheiro e a sujeira e acabou sendo elogiado por todos da produção. E a Árvore da Redenção, onde Red encontra a carta de Andy, infelizmente foi derrubada por ventos fortes depois. O filme acabou se tornando turístico, muitas pessoas visitam as locações para reforçar a nostalgia com esse clássico. E sobre a icônica cena do Andy com os braços abertos na chuva, todas as tomadas ficaram fora de foco, exceto uma. Justamente a cena que conseguiram capturar se tornou uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Você chorou nessa cena quando ele alcança a liberdade? Deixa aí nos comentários. Agora, a grande questão sobre esse filme é que ele foi um tremendo fracasso de bilheteria. Isso é um fenômeno até difícil de entender. Dá pra acreditar que na época quase ninguém foi ao cinema assistir? Claro que era um ano incrível de 1994, então tinha disputa com outros grandes filmes, mas mesmo assim o filme estreou em setembro de 94 e em novembro já tinha saído de cartaz um filme desse quilate, algo bem incomum para grandes filmes. Ele tinha arrecadado 16 milhões de dólares contra um orçamento de 28 milhões de dólares, ou seja, inicialmente ele deu prejuízo. Mas como é que ele virou esse jogo? Foi um processo gradual. Primeiro ele foi indicado a vários Oscars, incluindo o de melhor filme. E aí então relançaram ele no cinema. E aí o filme faturou mais 12 milhões, porque essa indicação ao Oscar virou o holofote para ele. Depois veio o lançamento em VHS, onde o filme acabou sendo mais alugado do que Forrest Gump na época. Mas a grande virada dele mesmo foi na televisão a cabo, quando a TNT comprou a Castle Rock e começou a passar esse filme repetidas vezes. Muita gente conheceu esse filme pela TV, muito provavelmente você conheceu esse filme assistindo pela TNT. Então escreva aí nos comentários, você foi ao cinema, você alugou a fita VHS ou você conheceu o filme pela televisão? Relembrando um pouco da história, é um enredo aparentemente simples, com um homem condenado injustamente. Acompanhamos também uma amizade que nasce entre as grades, uma luta silenciosa pela dignidade, pela liberdade. Andy rasteja por um rio de fezes e sai limpo do outro lado. Essa é uma metáfora poderosa de superação, enquanto outros personagens simbolizam quem se institucionaliza e não consegue viver fora da prisão, que é outro tema forte do filme. E em vez de pressa por reviravoltas, o filme deixa o tempo passar de verdade. Anos se acumulam na tela de forma quase que imperceptível, a não ser pela bela narração, e é justamente essa passagem de tempo, que é mais lenta, que dá um peso emocional nessa história. E de um lado, Andy funciona como um contraste constante, ele é calmo, metódico, quase inabalável, enquanto Red representa o realismo de quem já desistiu de sonhar. E aí você dialoga com o título do filme, porque tem um personagem que já perdeu a vontade de sonhar e do outro lado um cara que é inabalável e que vai fazer de tudo para sair, com vários métodos que acabam sendo eficazes. O filme equilibra muito bem aqueles momentos de brutalidade, aquelas cenas clássicas de filmes de prisão na solitária, com pequenos gestos de dignidade, como uma passagem na biblioteca, apreciar uma música e fortalecer a amizade. Tudo isso transforma esse drama de prisão em algo maior, uma meditação sobre esperança e o custo de se manter humano em um sistema desumano. O filme confia no espectador, não precisa se explicar demais, não precisa forçar emoção, e quando o arco se fecha, o impacto é profundo, justamente porque foi preparado com calma. É um enredo que, em mãos menos habilidosas, poderia se tornar melodramático ou previsível demais. Uma densidade emocional rara tem esse filme. O filme tem algumas conveniências, um buraco na parede que é cavado durante 19 anos, nem mesmo se essa parede tivesse, sei lá, 100 metros de comprimento. Ou então uma mesma cela que passa por inúmeras vistorias e nenhuma delas encontrou um buraco em 19 anos. E outra, um presidiário que ficou na mesma cela durante 19 anos, sem ser transferido para outra cela, mesmo tendo passado pela solitária. Algumas forçações de barra, algumas conveniências.
nuances. Mas tudo bem, a gente passa um pano, ainda assim é um filmaço. No geral, é um filme que pouca gente viu no cinema, mas que acabou dando a volta e se tornou um dos filmes mais queridos dos anos 90. Em muitos rankings por aí, ele figura entre os primeiros como um dos melhores filmes já feitos. E eu vou querer saber a sua opinião, a sua relação com esse filme. Diga onde você assistiu, diga se você gosta desse filme e deixe o seu like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo!